É bom rever vocês outra vez, e é um privilégio receber pessoas que estão vindo pela primeira vez também, como a Tabita, ou pelo menos por um bom tempo, né? E saber que estamos reservando esses momentos para a adoração a Deus. Você que está conectado online, também é um privilégio poder chegar até você. E eu faria até uma pergunta: se alguém pedisse para você fazer uma relação de prioridades da sua vida, por onde você começaria? A sugestão que temos para esse fim de semana e para a semana que vai se iniciar, e até no próximo sábado, é que nessa lista de prioridades, Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Essa é a sugestão simples, mas com certeza que vai render muitos frutos para o seu bem-estar e para a sua vida em qualquer parte do mundo que você estiver. E aproveitando então esse ensejo, eu queria que vocês cumprimentassem uns aos outros. É um privilégio vir à casa do Senhor, é um privilégio estarmos juntos adorando. Então vamos olhar para frente, para trás, para os lados, dar um sorriso, né, Neval? E dizer assim, Neval: olha, é um prazer receber você, né? Tenha um feliz sábado, que Deus abençoe. Quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Vamos nos colocar de pé? No céu luz, no santo monte, eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Como estamos? Vamos colocar nossa fronte para orarmos.
Querido bom Deus, muito obrigado primeiramente por nos trazeres aqui mais um sábado à sua casa de oração. Pedimos agora que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que possamos ser dignos de estar na sua presença. Especialmente pedimos para que o Senhor venha estar com o pastor Valdecir, que ele vá trazer a mensagem para nós, que ela possa vir diretamente ao nosso coração e que possamos sair daqui cheios do seu Espírito. Isso que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom sábado. Momento agora dos dízimos e ofertas. A gente vai mudar um pouquinho a sequência, a ordem. E essa semana, como vários já falaram, vai começar uma semana de oração. Que eu vou enfocar um pouquinho nessa parte agora no título dessa semana de oração, que é Primeiro Deus. A gente vai enfocar essa semana Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quais são as suas prioridades? Você tem sido fiel a Deus? Em tudo que você faz? Tem algum aspecto da sua vida que está ocupando esse primeiro lugar que deveria ser de Deus? Não importa quantos recursos você tenha, muitos ou poucos. O que importa para Deus é o que você está fazendo com esses recursos. Não importa a quantidade deles. Tem um verso que eu queria ler que está em 1 Tessalonicenses 5:18. E fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Este é um momento solene entre você e Deus, onde você vai demonstrar sua fidelidade, onde você vai mostrar para Deus onde estão as suas prioridades. Às vezes a gente pensa que a prioridade tem que ser nossa família, nossos filhos. Às vezes a gente põe dinheiro, mas se a gente tem Deus em primeiro lugar, a gente vai sempre pôr as outras coisas em ordem, porque Ele vai mostrar o caminho certo para a gente. Então, nesse momento, a gente vai devolver o dízimo e, em forma de gratidão e agradecimento, nossas ofertas, nossos pactos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa decisão.
Oremos. Querido Pai, muito obrigado pelas bênçãos e pela oportunidade que temos de te devolver o dízimo e dar em gratidão muitas outras bênçãos que vão ajudar outras pessoas. Vem estar com esses recursos que foram recolhidos, que a igreja, como instituição, faça as melhores escolhas para que mais pessoas sejam alcançadas. Vem estar conosco durante este sábado. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. É um prazer estar na casa de Deus. Todos estão felizes de estar aqui? Levanta a mão. Eu quero convidar vocês agora a louvarem ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês estavam esperando o outono chegar, mas eu estava animadíssima e parecia que esse ano o negócio não ia acontecer, né? Então tem um motivo extra para louvar o Senhor, porque finalmente chegou a minha estação predileta. Eu não sei qual que é o seu motivo especial de agradecimento a Deus, mas eu gostaria que você pegasse esse sentimento de gratidão e usasse ele para louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar Bendita Segurança? Alguma coisa mantém você acordado durante a noite? Você tem tido dificuldade para descansar? É impressionante como nós conseguimos viver sem comer, sem beber, mas é quase impossível viver sem descansar. Quantas coisas acontecem quando o nosso cérebro não desliga. Eu não sei se você tem algum problema, mas vivendo nesse mundo eu posso imaginar que muitos problemas nós temos todos os dias. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Deus nos deu a promessa de que Ele pode carregar os nossos fardos. O único problema é que a gente não dá para Ele essa oportunidade maravilhosa. E eu queria te convidar, nesse momento, enquanto nós cantamos sob suas asas, que você entregasse para Ele aquilo que te mantém acordado, aquilo que te preocupa, e fizesse o compromisso com Ele de descansar em suas asas. Vamos cantar?
seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinita. Vamos dar só um tempinho pra gente se achar aqui. Vamos para a terceira estrofe? Será que é a projeção? Isso, joia. Vamos ouvir os homens agora cantando a terceira estrofe. Vamos lá? Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode A abalar. congregação, vamos lá? Descansarei sob suas asas benditas e ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Feche os olhos. Querido Pai, muito obrigada porque podemos descansar sob tuas asas. Teus poderosos braços estão sempre cuidando de nós. Nos ajude, Senhor, a deixar tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, que tem nos cansado, que tem nos impedido de chegar a Ti. E tirar tudo isso e colocar sobre os teus ombros, sobre as tuas poderosas asas. Amém. Todo dia parece que a gente encontra uma catástrofe, uma tragédia na televisão, na internet, e vira e mexe a gente se pega. Vamos orar pela África, vamos orar pela Califórnia, vamos orar por Las Vegas. E às vezes eu me pergunto, será que a gente devia estar orando por esses lugares específicos simplesmente? Será que não é hora da gente começar a orar para que Jesus volte e a gente não precisa mais orar por nada de tragédia específica, para que a gente possa estar vivendo num lugar onde os motivos de oração serão apenas de alegria e de regozijo? Claro que é importante que a gente ore pelas pessoas atingidas por tragédias, mas eu acho que mais do que nunca é o momento de nós orarmos para que Jesus retorne. O que é que seja que nós estamos fazendo, que ainda falta acontecer, que Deus coloque no nosso coração para que a gente possa acelerar esse processo, se é que de alguma forma depende de nós. Eu sei que existe um lugar muito melhor e é por esse lugar que a gente almeja. E eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé, para que nós possamos cantar Além do Rio. Eu não sei quantas vezes você já ouviu esse hino, quão automático ele é para você, mas eu queria te pedir para você colocar de pé agora e começar a sonhar com esse lugar, começar a desejar esse lugar de todo o seu coração, para que a próxima vez que algo nesse mundo não sair da maneira como deve, a gente possa lembrar que além do rio existe um lugar de paz, um lugar onde nada mais disso vai acontecer. Amém? Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem
lindo lugar onde a vida não terá mais fim. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer, afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. E com Jesus irei morar. Amém. Pode se sentar. Antes de você começar o jardim de oração, a gente tem uma mensagem especial hoje. Para quem não sabe, essa semana... Estão me ouvindo? Ele tá com a cara assustado. O que está acontecendo? Você está invadindo o meu território. Essa semana a gente está comemorando o Dia do Pastor. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o ancianato aqui à frente. Ricardo, Jorge, Leni, Zerete. E também convidar os pastores que estão aqui hoje. Pastor Ronald, Pastor Lamar, Pastor... Perdoa-me por esquecer o nome agora de todos que estão aqui. Todos os pastores, juntem-se a nós aqui na frente. Douglas, Pira, Gerson, Lamarques, Cabelo, Ronald. Alguém mais? Valdeci. Pronto. Daqui a pouco continua. Que bom ver tantos pastores aqui hoje. E não só hoje, mas sempre aqui, dando força para a nossa igreja, sendo parceiros da nossa igreja. Então, a gente está todo mundo aqui. E nesse momento, eu queria passar as palavras para a Zerete, que vai dar uma pequena palavra para vocês em nome da igreja e em nome do ancianato. Eu acho que esse momento é de alegria, é de gratidão e de reconhecimento, porque esse trabalho que os nossos pastores desenvolvem é o trabalho que Cristo começou. Ele, como grande pastor, emprestou o nome aos nossos pastores. Ele é o grande pastor das ovelhas da humanidade e vocês são os pastores locais, vamos dizer assim, que a gente sente proximidade e por isso a nossa gratidão, ela é real. E um dia eu li um texto que dizia assim que um pastor e um ator estavam descendo as escadas do avião para encontrar os que haviam ali para recebê-los. E o ator foi recebido com banda,
com aplausos e muitas glórias. E o pastor, em silêncio, desceu e não havia ninguém para recebê-lo. E a meditação desse momento é o seguinte: as glórias, possivelmente, para aquele ator, serão todas a que ele terá neste mundo. E as glórias de um pastor e as palmas erguidas, o céu o fará. Ela é silenciosa. No nosso coração nós estamos batendo palmas e agradecidos pelo trabalho que desenvolvem por nós. Que nós possamos cooperar com a liderança deles. E que nós, como um grande time, um grande rebanho, possamos seguir o grande pastor. Que Deus os abençoe. Obrigado, Zerete. E agora a gente tem uma lembrancinha especial aqui para o nosso pastor Davi, que a irmã Vilma preparou essa semana. Irmã, pode vir aqui. Nada. E também uma lembrancinha para os pastores que aqui estão visitando hoje. Essa igreja aqui é muito privilegiada, né? Tem quase mais pastor que membro. Olha, glória a Deus, viu? Vamos orar? Grandioso Deus, quão felizes estamos de, nesse momento, poder rededicar a vida desses homens que já foram dedicados a Ti. Senhor, toma-os em Tuas mãos. Esses pastores que estão aqui são homens que foram escolhidos por Ti para ajudar-nos na nossa caminhada para o céu. Em especial, agradecemos pelo pastor Davi, pastor aqui da nossa igreja, agradecemos pelo seu ministério, pelo seu cuidado, pela sua preocupação em conduzir este povo aos Teus pés. E estejas com cada um de nós, dando-nos sabedoria para auxiliarmos estes homens a ajudar outras pessoas a chegarem até Ti. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado de coração, em nome de todos que estiveram aqui à frente. Novamente é um privilégio, uma honra poder servir a Deus aqui com vocês. Eu não penso em outro lugar, não estar aqui com vocês sempre. E isso me traz muita alegria. Victor, agora é minha vez, minha parte, né? Eu queria convidar a vocês para vir aqui à frente. E esse pedido de vir aqui à frente, eu coloco um desafio. Está você convicto de que Deus pode ter o primeiro lugar na sua vida? Você acha que é possível Deus estar dentro desse contexto do primeiro lugar na sua vida? Se você acha que isso é possível, juntamente com o grupo que estamos aqui já à frente e cantando, vamos demonstrar isso publicamente. Vamos vir aqui à frente e vamos dizer: Senhor, Tu podes, e nós permitimos que estejas em primeiro lugar na nossa vida. Eu venho a Ti. Levantem-se e venham à frente. Muitas vezes nós não demonstramos essa fé, essa confiança, essa entrega, mas ao vir aqui motiva mais a nossa certeza e confiança naquilo que Deus pode fazer por nós. Pode vir mais, pode vir mais. Venham mais perto, venham mais perto. Pai, quero ser
curvemos a fronte. Senhor, essa paz só Tu podes nos oferecer. Num mundo tão complicado e afetado, sofredor, por causa do pecado. Mas nós confiamos na promessa que Tu colocaste na Tua palavra, de que se buscarmos a Ti em primeiro lugar, nós teremos tudo que nós necessitamos. E por isso nós queremos exercitar essa fé, essa confiança. Esteja com esse grupo que está aqui, buscando realmente a Tua justiça, buscando esta paz. Lembramos dos que necessitam da Tua ajuda, aqueles que estão nos leitos com alguma enfermidade. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja aí tocando no seu corpo. Pessoas que nós amamos, parentes nossos, amigos, pessoas que estão bem distantes da gente, mas só Deus, que estão clamando pela Tua misericórdia. Que os corações dessas pessoas, ó Deus, sejam cheios, transbordantes dessa paz. A confiança de que, apesar das dificuldades, Tu és um Deus que nos ama sem precedentes e que promete voltar em breve, como foi mencionado pela Carla, quando então nós não estaremos mais Te adorando e Te pedindo esse tipo de coisas, mas glorificando o Teu nome por toda a eternidade. Agora, ao ouvirmos a Tua palavra, nós pedimos que este Teu servo, pastor Valdeci, seja usado por Ti mais uma vez. Nós estamos carentes de uma palavra que venha consolar, nos alimentar, e por isso é importante a presença dele aqui, e nós queremos usufruir essa oportunidade, esse privilégio. Te louvamos também, ó Deus, pelo Bruno, que saiu do hospital, 2 meses no hospital, e se recuperando de uma forma diferenciada, e nós colocamos os méritos em Tuas mãos. Graças por tudo e pela Tua bondade sempre, em nome de Jesus. Hoje ainda boas palavras hão de vir, mas eu vou cantar uma canção agora e eu gostaria de falar uma coisa antes. O que seria da nossa vida sem a esperança do céu? Por melhor que seja a sua vida, talvez, você já chegou à conclusão que, por mais satisfação que você tenha, se não existe uma esperança de um dia tudo ser transformado, nada faz sentido. Essa música fala um pouco sobre isso, queria que você refletisse.
As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo prometeu que vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando vejo que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e recobro minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Ele vem para recolher os que já são seus. Bom dia a todos. É um privilégio realmente muito grande o meu de poder estar aqui nesta manhã, a fim de compartilhar com vocês essa programação tão inspirada que a Igreja Adventista tem como costume, uma semana de oração. É na semana de oração que nós endireitamos os nossos valores, que nós refletimos sobre as condições da vida, sobre a maneira como Deus nos tem falado. É na semana de oração que nós colocamos em prumo de novo aquela vontade que temos de fazer aquilo que Deus pede.
E aquilo que Deus pede nunca é demais. Aquilo que Deus pede é simples. Deus seria injusto se Ele não pedisse para nós coisas simples. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu considero também muito simples. É até interessante dizer que venho do Brasil, mas não vou trazer para vocês absolutamente nenhuma novidade. Venho para que nós reflitamos juntos, para que nós dediquemos tempo juntos, que nós cresçamos juntos. É um privilégio enorme, eu me sinto muito pequeno diante da responsabilidade, extremamente agradecido e muito feliz por encontrar tanta gente querida, tanta gente conhecida e tanta gente que vai ser meu amigo e que nós vamos compartilhar a vida nesta semana. É um privilégio enorme o meu, sinto-me realmente muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço o Alexandre, que vai participar nesta semana. O Alexandre, ele trabalha em Manaus, ele é um músico exímio. Conheci o Alexandre quando ele esteve no NASP, trabalhando musicalmente com o Novo Tom, com o maestro Lineu Soares, e hoje nós tivemos a oportunidade de nos encontrar aqui para esta missão desta semana também. Obrigado ao Bruno pelo belíssimo solo e à igreja por esse ânimo que vocês têm na área do louvor, que Deus continue abençoando vocês. O tema dessa semana, como já foi dito, é prioridades. Prioridades. Nós invariavelmente entendemos que Deus exige de nós o nosso melhor, mas às vezes nem sempre entendemos que Ele exige as prioridades nossas. E muitas vezes a nossa vida não vai tão bem como deveria. Nós sabemos muita coisa de cor, nós sabemos muitos versos bíblicos de cor, nós sabemos há muita orientação de Deus para a nossa vida. Se eu pedisse para vocês recitarem alguns versos comigo, vocês saberiam, as crianças saberiam. Mas algumas dúvidas surgem na nossa cabeça. Por exemplo, se eu falasse para vocês, completem o seguinte verso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É óbvio, é natural, e agora surge uma dúvida na nossa cabeça. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, perguntinha que não quer calar: por que é que nos falta tanto? Merece reflexão. Merece reflexão. Deus é um Deus totalitário das bênçãos. Ele responde a todas as orações. Ele está cuidadoso com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com nossos direcionamentos, com o nosso trabalho, com os nossos alvos. Porque é, meu Deus do céu, que algumas coisas simplesmente não funcionam. E eu gostaria nessa semana trabalhar vários valores da igreja. Valores que, se colocados em nossa vida, poderiam nos trazer uma nova visão da vida, uma nova visão do comportamento, uma nova visão espiritual da igreja e das bênçãos de Deus. E eu quero começar hoje falando sobre as prioridades. Prioridades é muito simples de ser entendidas, são aquelas coisas que nós colocamos em primeiro lugar. Há uma lista de coisas na nossa vida, e muitas vezes temos a tendência de colocar Deus na nossa vida. E achamos que colocamos Deus, devolvo meus dízimos, vou para a igreja, amo minha esposa, amo meus filhos, eu simplesmente ajudo aos pobres e coisa e tal, mas parece que a vida não funciona. Porque nem sempre as coisas que nós fazemos colocando Deus em primeiro lugar. Muitas vezes eu venho à igreja, mas Deus está na minha lista, mas Ele não está em primeiro lugar, Ele está em segundo e terceiro lugares, ou terceiro lugar. E nós perguntamos, por que é que a nossa vida não funciona? É simples. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas as coisas serão acrescentadas. Há uma ordem lógica. Mas essa lógica nem sempre pertence a nós por causa de tantas pressões e tantas orientações, de tanta visão, de tanta informação, de tanta influência que o mundo nos dá. E inconscientemente nós absorvemos essas influências e cobramos a Deus. Eu fui à igreja, devolvi meu dízimo. Onde é que tu estás? Que eu não vejo, que eu não sinto. E Deus diz, meu braço não está encolhido, meu ouvido não está fechado. Ah, mas eu não sou o primeiro na sua vida. Seus pecados fazem separação entre nós. Então, alguma coisa tem que ser pensada, tem que ser refletida, para que nós entendamos o que Deus quer. Mas, no fundo, essas coisas são simples.
Eu costumo dizer que Deus tem uma maneira muito simples de resolver os nossos problemas. Essa maneira é o tradicional se, então. Se nós pegarmos o livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, percebam que o então só pode vir depois que o se estiver completo. Se esse se não estiver completo, o então não vai se completar. Então, eu ouvirei dos céus, porque parece que muitas vezes Deus não nos ouve. Será que nós estamos dentro do si de Deus? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós precisamos do perdão, como nós precisamos viver a terra sarada, como nós estamos vivendo uma época peculiar, uma época ímpar. Em qualquer local onde nós estejamos, nós estamos sofrendo pressões de todas as formas. Falta de tempo, falta de justiça, falta de segurança, falta de tudo. E nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. E nós nos preocupamos, e nós temos medo. Isaías 58, 10 diz o seguinte: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A lógica de Deus é muito simples. Deus seria injusto se não fosse simples. E o segredo? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, as coisas assumem uma ordem lógica, clara, límpida na sua vida. Simples assim. Simples assim. E nesse processo de colocar Deus em primeiro lugar e realmente termos uma visão daquilo que Ele pede, uma compreensão do que significa priorizar a sua vontade, priorizar os seus caminhos, priorizar a maneira de nós nos comportarmos perante a grandiosidade de Deus, nós vamos crescer à medida da estatura em Cristo Jesus, em busca de um processo que se chama santificação. É a santificação. Mas vejam só, esse raciocínio simples de Deus faz com que nós pensemos, e é por isso que eu disse para vocês que eu não trago muita novidade durante essa semana, a não ser refletirmos naquilo que a gente já sabe, naquilo que é simples, mas é tão simples, mas parece que o mundo prevalece com as suas orientações e com as suas informações sobre o nosso costume, sobre a nossa atenção àquilo que Deus diz. Parece que as coisas escapam do nosso controle. E dentro dessa simplicidade eu me lembro que no ano de 2002, no UNASP, de onde veio, o pastor Dwight Nelson, que é o pastor senior da Pioneer Church na Andrews University, ele foi convidado para fazer uma semana de oração no UNASP. E ele foi fazer a semana de oração no UNASP. E eu tive o privilégio de ser um dos intérpretes dele. E ele começou a semana falando de algumas coisas e contando algumas ilustrações. E me lembro muito claramente de uma ilustração que ele contou. Ele disse que uma determinada cidade neste país, aqui nos Estados Unidos, uma cidade muito pequena, numa determinada época, acabou-se totalmente a água daquela cidade. Era uma seca incomum, porque pertencia só àquela cidade. Abriam-se as torneiras e não havia água. Não havia como as pessoas viverem de uma forma confortável, sem água para banho, sem água para beber, tendo que trazer água de outras cidades, e a cidade toda se reuniu, foram chamados técnicos, foram chamados pessoas especialistas, para que trouxessem uma alternativa, uma solução para aquela cidade, e simplesmente não encontraram. E a cidade estava chegando às beiras do desespero,
quando no meio de um campo pertencente aos limites da cidade, num local ermo, separado, quase que escondido, uns garotos brincavam. E de repente eles entraram num local meio estranho para eles e viram um grande registro que passava por alguns canos, onde passavam alguns canos por ele. Os meninos, na sua curiosidade, simplesmente viraram aquela maçaneta grande, aquela alavanca grande de um registro comum, e a água passou. E a cidade recebeu aquilo que tanto estava esperando. E o problema da cidade foi resolvido. E o pastor Dwight Nelson concluiu com essa frase lapidar: se você fecha a torneira, não sai água. Mas se você abrir, sai água. Fantástico! Eu falei, interessante, ele deixou a Pioneer Church, da Andrews University, veio para o Brasil. E ele disse que se nós fecharmos a torneira, não sai água. Mas se nós abrirmos, aí então vai sair água. Mas não é interessante isso? Eu falei, isso eu também sei fazer. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Que eu venho trazer para vocês a mesma novidade. Se nós fecharmos a torneira, não sai água. Mas se nós abrirmos a torneira, vai sair água. Simples, absurdamente simples. E muitas vezes na nossa vida, a torneira está fechada e nós perguntamos, Deus, onde tu estás? Que nada acontece na minha vida. E Deus olha para nós e diz, abra a torneira. Abrir a torneira é priorizar a passagem da água. Abra a torneira e você vai resolver todos os problemas. Mas o mundo faz, as influências, as filosofias fazem com que a nossa cabeça se conforme com certas coisas e nós assimilamos. E as verdades de Deus, muitas vezes, consciente e inconscientemente, deixamos de lado. Certa vez uma menina de 5 aninhos estava num parque de diversões, onde havia muitos sons, muita luz. E a mamãe olhou para ela e falou, aqui tem gente demais, filhinha. Não largue da mão da mamãe. Na pior das hipóteses, segure-se na saia da mamãe. Mas, por favor, não se perca. E lá estava a menininha. E de repente ela viu um palco enorme e uma cerca. Elas chegaram até a cerca e gente por todos os lados. E ela ficou maravilhada com o que estava acontecendo. E ela ficou maravilhada com o som, com os movimentos, com as luzes. E de repente ela, cheia de visões e cores, ela olha para um lado, olha para o outro, percebe que e cadê a mamãe? Onde está a mamãe? E ela começa a chorar e a mamãe estava procurando por ela, porque ela havia se separado. E até que chegou o momento que eles anunciaram nos microfones. A criança foi atendida por um oficial daquele parque, foi levada até um centro dos alto-falantes, e onde ela simplesmente deu o nome da mãe e eles a chamaram. E então a sua mãe, sabendo que ela estava naquele local, estava se dirigindo para lá, e a menininha veio correndo em torno da mamãe. Quando a viu, olhou para a mamãe e falou o seguinte: mamãe, onde foi que você se perdeu? Outro dia entrei na sala de um amigo meu, vi em cima de sua mesa um pequenino quadrado escrito algumas coisas. Se você acha que Deus está longe de você, adivinha quem foi que se afastou. Se você acha que Deus está longe de você, adivinha quem foi que se afastou. Simples assim. Deus, onde estás que não consigo encontrar-te? Certa vez, um pastor, eu ouvi dele mesmo essa ilustração, essa experiência. Ele disse que ele foi fazer uma semana de oração numa faculdade de medicina cristã. Foi fazer, ele chegou no seu primeiro sermão, ele olhou para os jovens, todos eles acadêmicos,
jovens que pensam, que raciocinam. E ele falou que durante essa semana ele ia falar sobre as 3 coisas básicas da vida do cristão. Que de 3 ele ia abordar somente 2. Ele disse: olha, eu vou falar para vocês sobre oração, leitura da Bíblia. E se você orar e ler a Bíblia, e você tiver feito essas 2 tarefas genuinamente, você vai ter energia suficiente para testemunhar. Falar sobre testemunho sem oração e sem leitura da Bíblia é falar sobre salvação pelas obras. Simples assim. Mas eu vou abordar para vocês, então, a importância da leitura da Bíblia e a importância da oração. Essas são verdades absurdamente fáceis. Quando ele terminou a primeira palestra, o primeiro sermão, e ele estava para ir embora para casa, alguns jovens acadêmicos da faculdade de medicina se aproximaram dele e falaram para ele o seguinte: pastor, é o seguinte, você veio aqui falar para a gente, foi convidado para falar para nós a respeito de teologia, da vida, do crescimento, e você vai falar sobre leitura da Bíblia, oração e testemunho? O senhor não tem uma coisa mais profunda, uma coisa mais tocante, uma coisa mais intelectual, uma coisa mais acadêmica, para que desperte em nós essa curiosidade, essa vontade, para falar sobre leitura da Bíblia e oração, pastor? Ele disse: ok, está bem. Foi para casa extremamente pensativo e preocupado. Oração, leitura da Bíblia, testemunho, e eles estão achando ruim, o que eu posso fazer? Pensou. Quando voltou na outra noite, e lá estava toda a sua congregação, jovens, estudiosos, acadêmicos, ele olhou para os jovens e falou: olha, ontem fui abordado, e eu confesso para vocês que fiquei extremamente preocupado com o tipo de abordagem e com a pergunta que vocês me fizeram. Se eu não tenho um material mais profundo, mais acadêmico, que leve mais à reflexão, que instigue mais. Eu vou fazer hoje uma pergunta para vocês também, jovens, acadêmicos, estudantes de medicina. Eu quero ter uma vida muito boa e muito saudável. Vocês podem me dar uma fórmula para que isso aconteça na minha vida? Eu quero de vocês uma fórmula, mas por favor, não me venham com essa conversa de comer, de respirar e de fazer exercício. Eu quero uma coisa acadêmica. Eu quero uma coisa profunda. Não quero saber de comer bem, respirar ar puro e fazer exercício para ter uma vida saudável. Simplesmente não existe. Na vida é assim também. Deus sabe como é. Ele nos proporcionou uma vida de simplicidade no comportamento e nas compreensões das suas grandes verdades. E eu temo que se nós não seguirmos essa simplicidade, um dia nós vamos ter uma grandíssima decepção. E nós vamos dizer: mas era tão simples, onde foi que eu errei? Se era tão simples, por que é tão difícil? Sabe, na história do povo de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, encontramos informações que nos esclarecem acerca do tema da prioridade, de colocar Deus em primeiro lugar, de valorizar Deus na vida, e com esse crescimento que nos leva à santidade. E 2 anos depois do povo de Israel sair do Egito, os israelitas viveram um episódio marcante. Vamos acompanhar um trecho dessa história no livro de Números, capítulo 11. E versículo 4. Eu vou ler o primeiro versículo também, só para nós nos situarmos. Ok? Números 11, verso 4. O verso 1, como lhes disse, diz o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Isso é um trechinho do verso 1. Um povo que vivia debaixo da sombra de Deus, de uma nuvem durante o dia, de uma coluna de fogo durante a noite. Um povo que saiu do Egito segundo o braço forte de Deus. Um povo que caminhava e não se gastavam a sola dos seus pés, não se gastavam as suas vestimentas. Queixou-se de sua sorte.
Uma promessa que eles iam passar 40 dias no deserto, que se transformou em 40 anos, por causa da dureza do coração. Queixou-se de sua sorte. E no verso 4, que é o que nos interessa aqui, e diz o seguinte: sabe, algumas coisas na Bíblia parecem até certo ponto um pouco agressivas. A Bíblia é muito clara para abordar certas verdades, mas elas aborda com muita precisão, e diz no versículo 4 o seguinte: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? O que nos chama atenção nesse versículo é esse nome muito peculiar que aparece aí, o populacho. Populacho, o que é populacho? Algumas outras versões dizem a mistura de povo, eu não sei qual que está lá. Há um bando de estrangeiros. Você diz, mas era um bando de estrangeiros. Mas os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Os filhos de Israel estavam juntos. Aqui no dicionário Hawais diz populacho, sinônimo de ralé, que é um conjunto de indivíduos pertencente à camada inferior de uma sociedade. A raia miúda, plebe, populacho. Mas o que é que esse povo estava fazendo no meio do povo de Israel? O que estavam fazendo no meio do povo de Israel? Você quer mesmo saber? Eles estavam lá no meio do povo, se achando também povo de Deus, achando que estavam indo para a terra prometida, mas tinham coração no Egito. E no fundo, estavam interessados apenas nos benefícios que poderiam extrair da companhia desse povo de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus é um povo abençoado. Caminha para uma terra onde mana leite e mel, vive e dorme em paz, sob a nuvem da proteção de Deus, e tem um Deus super-herói que envia 10 pragas, liberta o seu povo, abre o mar vermelho. Por isso, o populacho achava que fazia parte do povo de Deus, estava no meio do povo de Deus, dizia-se povo de Deus, estava indo para Jerusalém, mas não priorizava Deus, não colocava Deus em primeiro local. E podemos chegar à conclusão que o povo de Israel chorou junto com eles, o povo de Israel murmurou junto com eles, e o povo de Israel fazia parte dessa filosofia. E você diz, mas não há uma diferença aí entre o povo que se juntou e o povo que já havia? Não há uma diferença. Há diferença na nossa compreensão, assim como deve haver uma diferença na compreensão, quando a Bíblia em Mateus 7 diz o seguinte, que há 2 tipos de pessoas. Aqueles que são comparados a uma casa que se constrói em cima da rocha, e aqueles que são comparados a uma casa que foi construída em cima da areia. E nós pensamos, ficou claro. Quem constrói uma casa em cima da rocha são as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não têm igreja, que não têm uma orientação espiritual. Essas pessoas construíram a casa na areia. Agora, as que construíram na rocha são aquelas que têm uma igreja, participam de um envolvimento, participam de uma comunidade cristã. Essa é a impressão que nós temos. Mas essa não é verdade. Tanto que constrói sobre a areia, quanto que constrói sobre a rocha, ambos são pertencentes à igreja. Ambos são cristãos. Ambos devolvem o dízimo. Ambos amam e sabem que o amor é a virtude principal da vida. Porque lá diz o seguinte, o que construiu casa na rocha é aquele que ouve as minhas palavras, os cristãos, e as pratica. E os que constroem na areia são aqueles que ouvem também as minhas palavras, também são cristãos, também vêm à igreja, também participam dos programas, também se envolvem com essa comunidade espiritual, mas não praticam aquilo que sabem. Em outras palavras, simplesmente têm outras atividades muito mais importantes para eles do que ouvir e priorizar a voz de Deus. Simples assim, e confesso, pesado assim. É muito pesado. Mas
se nós não abordarmos, se nós não falarmos, se nós passarmos por alto dessas verdades tão importantes, o que será de nossa vida nesta época em que tudo conspira contra nós? Todas as filosofias que nós discordamos e não podemos falar, nos bombardeiam diariamente. Como é que nós vamos sobreviver a tanta pressão nesse mundo? E o populacho e também os filhos de Israel choraram e disseram: quem nos dará carne a comer? E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles tinham um pedido no coração. Eles queriam algumas coisas. Deus respondeu a Moisés dizendo que iria atender ao pedido do povo. Olha que Deus maravilhoso. Deus disse: vou atender ao pedido do povo. Isso aí está escrito no versículo 19 do mesmo livro de Números. Se vocês quiserem acompanhar, vejam lá. E Deus disse o seguinte, Deus foi generoso e disse o seguinte: vou dar o que esse povo está pedindo, e eles não vão comer o que eles estão pedindo por um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro vou lhe dar carne, até sair pelos narizes, até que eles se cansem, enjoem dela. Porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Por que saímos do Egito? E agora vem aquelas coisas impensáveis a respeito de Deus, umas aparentes incoerências que nós simplesmente não entendemos e achamos que Deus foi, de alguma forma, foi injusto. No versículo 33 desse mesmo capítulo diz o seguinte: Deus disse: vou dar carne para eles comerem, eles pediram, eles vão ter. Não por um dia, nem 2, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro eu vou lhes dar carne. E no versículo 33 está escrito o seguinte: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Aqui está um problema, não dá para entender, porque Deus prometeu e não cumpriu. Porque alguma coisa deve ter acontecido. Sabe o que foi que aconteceu? Eu procurei uma situação que pudesse esclarecer essa promessa de Deus. Eu vou atender aos pedidos do povo, mas não vou atender de forma simples, vou atender de forma abundante, não um dia, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, nem 20, um mês inteiro eu vou lhes dar o que eles querem. E agora eles pegaram, puseram a carne na boca e Deus disse o seguinte, aqui está escrito o que Deus fez, no versículo 33, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Que problema grande, que problema enorme esse aqui. Mas a resposta que eu sugiro para vocês está nesse capítulo, está no versículo 18, diz o seguinte: dize ao povo o seguinte: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Deus deu uma ordem antes dele completar, dele cumprir aquilo que ele havia prometido. Ele deu uma ordem. Você quer alguma coisa? Essa semana eu vou falar sobre as orações, quando elas são atendidas de forma absoluta e total. Biblicamente, usando somente uma lógica bíblica de passagens. Quando Deus atende as orações, o que acontece? Que Deus, para algumas pessoas, Ele atende a oração completa, para outras parece que Ele não atende, e há uma lógica por trás disso. E aqui, Deus diz o seguinte: santificai-vos. Em outras palavras, como diz a outra versão, consagrem-se. E essa é a maneira de Deus. Houve uma outra época, na época de Josué, quando era uma época quando o rio estava cheio, transbordante, o povo cansado, já visitando a terra, precisando atravessar o rio, Josué falou o seguinte: o que é que nós precisamos? Precisamos atravessar o rio. E em Josué 3,5, não preciso buscar agora, fica como tarefa de casa, Josué 3,5 diz o seguinte: santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu não sei se nós estamos esperando maravilhas ou não nessa igreja. Provavelmente precisamos esperar maravilhas de Deus nesta semana. Transformações na nossa vida, transformações no nosso caráter, uma visão segura, espiritual, para que a gente enfrente todos esses embates sociais, esses embates políticos, essa pressão que nós como brasileiros sofremos dia a dia. Só com a bênção de Deus eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma visão, eu preciso de uma força. Santificai-vos, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Santificai-vos. Em outras palavras, priorizem aquilo que eu peço para vocês. Olhem em primeiro lugar, busque o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, e todas, e quando Deus fala todas, Ele não está dizendo metade, todas as coisas vão acontecer para vocês, simples assim, porque Deus é Deus, e quando Deus fala, Deus cumpre. Malaquias 3,6 diz, eu não mudo. Nós seres humanos mudamos, nós seres humanos temos opiniões variadas sobre o mesmo conteúdo, mas não Deus. E nós olhamos para Deus, Deus, onde é que tu estás? Que tu me abandonaste. Deus diz, espera lá, quem foi que abandonou quem? Eu não estou com o ouvido surdo, nem o meu braço está encurtado, para que eu não ouça vocês. Mas existe uma lógica, que eu gostaria que vocês soubessem. Deus nos fala a todo momento. O povo havia rejeitado o Senhor, o povo só queria voltar para o Egito. O povo tinha uma imagem distorcida de Deus, achava que Deus relevaria a transgressão. Eu sou um Deus tão amoroso. Ok, você está com essa transgressão, também não há problema nenhum, depois a gente conversa. Essa é a linguagem humana. Deus não é homem, a Bíblia diz, para que minta, para que converse pondo a mão na cabeça, passando a mão na cabeça, que as coisas vão dar certo, se elas não vão dar certo. Sabe, hoje existe um movimento com uma missão, e junto a esse povo escolhido, há também aqueles que construíram a casa sobre a areia, estão juntos. E uma das verdades e uma das grandes realidades da nossa igreja é que é bíblico que o joio vai crescer junto com o trigo. O que constrói na areia vai crescer junto com o que constrói na rocha. E nós reclamamos para Deus que não aguentamos mais determinados comportamentos do nosso lado. E a Bíblia diz, você quer saber qual é uma das grandes demonstrações de que essa igreja é a verdadeira? Que o joio vai crescer junto com o trigo, que os peixes bons serão pescados junto com os ruins. Essa é uma marca da igreja final. O joio misturado com o trigo. Nós jamais teremos uma igreja perfeita, porque isso não é bíblico. E diz o seguinte, e fique calmo, fique no seu cantinho, porque quem vai separar o joio do trigo não é você, são os anjos no final do tempo. Que bênção, que paz, que eu estou dentro de uma igreja que muitas vezes demonstra uma instabilidade, e eu sei que essa demonstração de estabilidade é um dos grandes e fortes pilares que me fazem acreditar que esta é a igreja verdadeira. Ela vai crescer o joio junto com o trigo até o final, e esse joio será separado do trigo pelos anjos. É a nossa igreja. Que maravilha! É uma bênção. É um povo que conhece as obras e os cuidados de Deus, mas às vezes tem a tendência de não conhecer a Deus. Muitas vezes nós ouvimos muito mais os homens falarem de Deus do que permitimos que Deus nos fale pessoalmente. Hoje, neste mundo sem forma que nós vivemos e que se relativiza com a máxima facilidade, é muito fácil nós nos transformarmos em populacho também. O que aconteceria? O que deveria acontecer para nós nos transformarmos em populacho? Primeiro, pensar que todos os caminhos levam a Deus. E que Ele, bonzinho como é, vai relevar a nossa insensatez, a nossa desobediência, a nossa falta de santidade, a nossa falta de priorizá-lo. Deus é bonzinho, no final vai dar tudo certo.
Essa tendência existe em nosso meio. Mas em função de uma informação e de um comportamento sugerido por uma sociedade e por um raciocínio filosófico que nos faz pensar assim. Eu vou trazer um exemplo muito material, muito pequenino. Mas a sociedade diz algumas coisas e nós entendemos, e nós praticamos. Deus diz algumas coisas, nós entendemos, mas como é difícil a prática. Quer saber algumas coisas? Há um pensamento no Brasil que diz o seguinte: errar uma vez é humano, errar duas vezes... Será que nós trouxemos essa bagagem de lá? Olha que beleza. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Quem foi que falou isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu procurei, eu saí em busca disso, eu não tenho encontrado isso. A grande verdade é a seguinte: errar uma vez é humano, errar duas vezes é humano, errar três vezes é humano, errar 7 vezes é humano, errar 70 vezes 7 é humano. Ah, mas isso é coisa de Deus. Comigo é assim, bateu, tomou. Sou cristão, mas não sou bobo. Já viram isso? De onde veio essa filosofia? Quando a Bíblia diz, se alguém der um tapa no lado direito do seu rosto, dê também o esquerdo. Mas não, eu me saio com uma filosofia que eu não sei de onde veio. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Bateu, tomou. Sou cristão, mas não sou bobo. E nós construímos bases sólidas para filosofias tão frouxas, tão humanas, tão pecaminosas, quando Deus dá uma orientação totalmente diversa a essa, mas a orientação é pesada, nós fazemos ouvidos moucos. Muitas vezes nós fazemos questão de não entender essas coisas que Ele diz. Nós vivemos no século 21, e um filósofo chamado Zygmunt Bauman, polonês, morou por muito tempo na Inglaterra, morreu no dia 12 de janeiro deste ano, 92 anos. Ele diz que nós vivemos uma modernidade, uma filosofia líquida. Nós vivemos um mundo líquido, sem forma, que se relativiza com a máxima facilidade. E nesse mundo líquido, como ele falou, tudo se conforma à vontade, tudo se conforma ao nosso pensamento tão humano. Nesse mundo líquido, o aqui e agora não juntam mais corpo e alma. Por exemplo, quem é professor sabe disto. Ele vai dar uma aula, mas o aluno não necessariamente está acompanhando a aula dele. Está com o computador aberto, está conversando com a mãe, com a namorada, está no Facebook, está no WhatsApp. E ele está falando, mas o aluno diz, eu não quero, eu não estou preocupado com isso. Criamos as nossas próprias realidades. Eu que sou professor, eu sei como essas coisas acontecem. Por exemplo, na minha sala de aula, outro dia, chegou perto do final do semestre, eu cheguei para um aluno e falei, olha, a possibilidade de presença aqui, que o livro aceita, é 13 faltas. Você está com 13 faltas. Se você faltar mais uma vez, você está reprovado. O aluno se arrepiou, olhou para mim e disse, eu não tenho isso que você está falando. Agora é assim, a coisa funciona assim. Eu sou o professor mais infeliz do mundo, porque quando eu era aluno, quem mandava era o professor, então eu apanhava. Hoje, quem manda é o aluno, e eu sou professor, então eu apanho. Eu apanhei cedo e apanhei agora. É uma situação interessante essa. Não, senhor, eu nunca faltei 13 vezes. Já pensou, agora eu não posso faltar se eu ficar doente? Está reprovado. Você não tem o direito de ficar doente. Quem reprova não sou eu. Isso aqui, quem manda é o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Ele falou, mas não acontece isso na minha... Eu falei, tá bom, deixa calma. A gente conversa depois. Chegou na outra aula, nós somos muito complacentes no NASP, porque tem muitos vans e ônibus que vêm, e às vezes há uma maleabilidade no horário. Espera-se 10 minutos de complacência e começa a aula. E quando a pessoa falta, chega atrasado uma aula, a gente não diz para ele, espere do lado de fora até começar a próxima aula. Digo, entra, não tem problema não, entra. Falta 10 minutos para terminar a aula, agora que você chegou, entra, não tem problema não, sente ali, fique à vontade. E ele entrou, aconteceu uma outra vez, e ele veio. Faltavam 15 minutos para terminar a aula. Ele entrou quietinho, foi, sentou no canto dele, eu parei a aula, olhei para ele e falei, fulano, é o seguinte, ó, na sua cabeça você está presente, mas aqui no livro você está com falta, anote aí. Ele falou, ah, é assim? Ah, é assim.
Ele acha que chegar no momento que ele quer, na hora que ele acha adequada, vai resolver o problema dele? Não vai. Imaginem que eu sou um professor. Agora imagine o nosso comportamento com Deus. Mas Deus, eu chamava o Senhor, Senhor, Senhor. Eu devolvia meus dízimos. Eu fazia isso. E Deus olha para mim e vai dizer o seguinte: Valdecir, não te conheço. Mas eu ia para a igreja, eu fui pastor, eu escrevi música, eu fiz tanta coisa. Não te conheço. Na sua cabeça você era cristão, mas nos meus livros, you came short. Presta atenção por causa da época que nós vivemos. Então, esse é um mundo intermediado por tecnologia, um mundo de informação, onde não há mais confiança cega em nada e nem sequer em Deus. Quando falamos em religiosidade e em valores nesse século 21 que vivemos, vemos que os valores são muito fluidos. Hoje, nenhuma ideologia ou opinião é considerada superior. É apenas mais uma. Outro dia eu estava assistindo a um programa de televisão, numa televisão cristã, e uma mulher que estava sendo entrevistada simplesmente discordou da Bíblia. Mas disseram, mas a Bíblia fala assim. Mas eu discordo. Eu acho que não é assim. Outros afirmam, Ellen White disse isso. Não concordo. A Bíblia se posiciona sobre questões que estão em pauta na filosofia corrente do nosso dia a dia. E o religioso do século 21 diz, será? Outro dia em conversa, isso aqui foi realmente o que aconteceu. Eu falei para uma pessoa, ela veio com alguns argumentos a respeito de uma corrente filosófica de gênero hoje em dia, e eu falei, não, mas a Bíblia fala assim, assim, assim. A pessoa olhou para mim espantada e falou assim, não vai me dizer que Deus é preconceituoso. Ora, eu falei, mas eu não estou entendendo. Ele falou, então, em outras palavras, parou no ar. Se Deus discorda do que eu acho, Deus está errado. Essa é a filosofia, esse é o mundo que nós estamos. Esse é o mundo que nós vivemos. Antigamente, quando eu falava uma mentira, sabe, Satanás, tudo que ele está preocupado é em confundir a mente das pessoas. Confusão. Ele é o pai da mentira, a Bíblia diz. E se você conta uma mentira, provavelmente daqui 20 dias, um mês, a pessoa vai descobrir aquilo era mentira. Você volta para a pessoa e fala, mas você falou isso e o que aconteceu aquilo outro? Ele vai inventar uma outra mentira em busca da coerência. Daqui uns 8 meses você vai bater o martelo e dizer, ele é um mentiroso. 8 meses levou. Satanás conseguiu confundir sua cabeça em 8 meses. Mas Satanás está sem tempo. Ele não tem mais tempo para confundir as pessoas num prazo tão longo. Hoje, sabe o que ele faz? Ele já lança a confusão na hora. Na hora. No Brasil, por exemplo, há alguns filósofos que defendem o seguinte, você não pode chegar para uma menina e chamá-la de princesa. Por quê? Vai criar referenciais que não se harmonizam com a realidade. Ela vai crescer uma menina com esses valores que você pôs na cabeça dela. Você não pode fazer isso. Mas você pode vestir um menino de princesa. Aí a sociedade aceita. Aí tá bom. Não há mais tempo para confundir, a confusão já sai no momento exato. E vocês veem, eu jamais imaginava que eu ia chegar a um dia de ver algumas coisas tão abertamente confrontantes com uma filosofia bíblica como nós estamos vendo hoje. Satanás não brinca, ele não perde tempo. Resultado, assim como o populacho influenciou o povo de Israel a não se santificar, hoje ele divulga a crença de que Deus é o meu Deus. Eu obedeço, se a vontade dele estiver de acordo com a minha. O Deus de hoje é o mais subjetivo de todas as eras. O Deus menos exigente de todas as eras. O Deus que não condena. A religião está no adesivo do carro. A religião está na minha camiseta, na propaganda, está na TV, mas não está no coração. Que realidade é essa que nós vivemos? Naquela época, Deus pediu que o povo se santificasse,
E o populacho decidiu não se santificar. Denegriram a imagem de Deus. E hoje? Gostaria de mostrar para vocês a cara do Deus que o nosso tempo pinta hoje. Queria solicitar os slides ao PowerPoint. A cara do Deus de hoje, que o nosso Deus, que o povo pinta como tão peculiar. Se sou eu que... Deixa eu ver aqui. Ok. Hoje, pela primeira vez na história, vivemos a era do Deus camarada. Deus camarada. O tradicionalmente conhecido como Buddy Christ. Pela primeira vez na história, Deus é retratado com um largo sorriso no rosto e os braços abertos, sedutores, para nos receber do jeito que estamos. Pela primeira vez na história, ninguém se sente condenado. Nem mesmo os presos e nem os políticos corruptos. Todos acham que vai acontecer alguma coisa boa para eles ainda. E que eles, no fundo, não estão condenados. Todos acham que estão salvos. E que quando morrerem, Deus, que é todo amoroso, vai dar um jeitinho. Ok. Deus vai dar um jeitinho. Claro que a imagem de Cristo sorridente, de Cristo amigo, ela é bíblica. Mas também é bíblica a verdade de um Deus tremendo e terrível, que vem para julgar a terra com juízo e justiça. As duas coisas são bíblicas. Basta lermos Mateus 25. Não que essas imagens sejam erradas e que as antigas imagens, na herança da Idade Média, sejam mais fiéis à imagem verdadeira de Deus. Não é isso. Mas essa bondade de Deus não deve esconder a realidade de que Ele exige entrega, obediência e reforma. E quer se relacionar com um povo santificado, ou seja, um povo que o coloca em primeiro lugar. De alguma forma, a nossa religião é afetada por essas imagens. E nos esquecemos de que a única maneira de conhecermos a Deus é através da oração persistente, do abrir a alma a Deus através da reflexão, do quebrantamento e da humilhação. Salmo 51 diz o seguinte: a um coração quebrantado, Deus não recusa. Deus não recusa. Deus recebe. E já em Eclesiastes diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Deus quer que tenhamos uma vida feliz, em abundância. Mas também está escrito: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus é bom, é sorridente, é amigo, está junto nas horas alegres, está junto nas difíceis também está, mas Deus é justo. Deus é equilibrado, Deus não muda. A vontade de Deus, nós temos que conhecê-la momento a momento, dia a dia. Para quê? Para que nós simplesmente tenhamos uma vida absolutamente saudável. Qual a alternativa que Deus ofereceu para o populacho? Santificai-vos. E para nós hoje, a mesma coisa, indo para o nosso final. Eu só quero dizer também o seguinte, que Deus atendeu e Deus atende aos pedidos, Deus atende, Deus opera milagres, Deus está junto, Deus não quer ver o seu povo sofrer, Deus só pede que esse povo o priorize. E para hoje, eu gostaria de ler com vocês, e já como abordagem final desse sermão, eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês se lembram quando Jesus multiplicou os pães, a sua primeira multiplicação dos pães? Foi uma cena maravilhosa. A Sarah White trabalha muito bem as informações. A Sarah White, se alguém não pertence a essa comunidade, Sarah White é uma escritora americana que tem livros que comentam a vida de Jesus e certas situações do nosso comportamento, no nosso dia a dia. E ela disse o seguinte, que naquele instante, as pessoas quando viram Jesus multiplicando os pães e se lembrando de outras possibilidades miraculosas que ele operava, olharam umas para as outras e disseram o seguinte: nós estamos querendo nos ver livres do jugo romano. Vamos pegar esse sujeito aqui e colocá-lo rei sobre nós. Mas Jesus não veio para estabelecer um reino neste mundo. E os seus discípulos não compreendiam o seu ministério.
E quando Jesus terminou os milagres, ele estava despedindo a multidão, ele olhou para os seus discípulos, e a Bíblia fala com todas as palavras, ele impeliu, ele mandou, ele ordenou aos discípulos, entrem no barco. Entrem no barco. E os discípulos não queriam entrar. Os discípulos queriam ver terminada a sua vontade de ver Jesus como rei, de ver Jesus dominando os poderes políticos daquela época, porque Jesus, numa guerra, se alguém morresse, ele ressuscitava. Se precisasse de pães, ele multiplicava pães. Olha o milagre que ele acabou de fazer. Eles tinham certeza que Jesus tinha que ser coroado rei. E quando eles quiseram coroar rei, basta ler o que está escrito. Sabe o que aconteceu? Eles queriam coroar Jesus rei. Isso vocês vão encontrar em João 6, 14 e 15. E também em Marcos 6, 45, que eu acho interessante. Os discípulos foram para o barco. E Jesus foi para o monte orar. Que lição que a gente dá para tirar daqui. Que coisa maravilhosa. Quando quiserem coroar você rei, quando disserem que você é o melhor, que não há outro, você é o único, você tem que dominar sobre nós, e você achar que, ou até que enfim descobriram, aliás eu mereço mesmo, quando disserem isso de você, vá para o monte orar. Vá para o monte orar. Faça como Jesus. E os discípulos foram para o barco. A história nós conhecemos. Não vou explorar aqui a cena de Pedro. Mas os discípulos estavam no barco e remando. E remando. Passou-se 1 hora. E eles remando. Veio uma tempestade. E eles remando contra o vento. 2 horas. 3 horas. 4 horas. Lá pela 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite. Cansados. Exaustos. Eles já não sabiam mais em que acreditar. Os seus olhos estavam colocados no estômago. Esse homem que opera milagres, esse homem que tem poder, esse homem que faz, esse homem que ressuscita. O que foi que aconteceu com ele que ele nos mandou vir para cá? Eles estavam quase desacreditando da ordem que Jesus deu. E está escrito no livro Desejado de Todas as Nações: com o coração insatisfeito deixaram a Jesus, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Que situação é essa que os discípulos estavam passando? Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. Quando será que ele vai reconhecer que ele é o homem ideal? Quando será que ele vai deixar essa humildade tola de lado? Entrem no barco. E eles entraram no barco e agora estão remando por 1, 2, 3, 4 horas. 5 horas se passam e eles continuam lutando e agora estão desesperados e sem poder dormir. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, inebriados pela fadiga, eles olham e veem alguém caminhando através do lago. Vocês já imaginaram isso? Depois de 6 horas de medo, depois de 6 horas, 5 horas de tempestade, de esforço, de exaustão, de ira, de decepção, eles olham e veem alguém caminhando no lago e dão um grito muito peculiar de gente desse tipo: um fantasma! Medo. O medo nunca surge em momento tão adequado quando você está exausto, cansado e sem fé. Ele vem com as suas forças. E eles estavam lutando pela vida. 6 horas. Vê alguém caminhando sobre as águas. E aí ficam aterrorizados. Muito frequentemente, quando estamos tentando nos salvar, sentimos medo. Então eles ouvem uma voz maravilhosa. Eles ouvem uma voz tão doce, como a voz de um médico no quarto de um doente. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo não. Diz alguém que na Bíblia tem 360 vezes a menção da palavra tem de bom ânimo, não tenho medo. E essa menção é uma para cada dia e uma para o ano bissexto. Não tenho medo, tem de bom ânimo.
sou eu. Como fazer para ter orações respondidas e os problemas solucionados? Resposta é simples. E é aqui que eu quero chegar, e esse é um ponto principal. Não importa a sua razão, não importa a sua falta de compreensão, não importa a sua filosofia, não importa o amadurecimento daquilo que a sociedade pôs na sua cabeça. Quando Deus diz, entra no barco, mesmo que seja contra a sua vontade, entre no barco. Por quê? Se os discípulos não tivessem entrado no barco, estivessem ainda discutindo até agora, por que Jesus não quis aceitar ser coroado rei, eles não teriam tido na sua vida o privilégio do milagre de Deus acalmando o seu medo. Entre no barco foi uma ordem incompreensível, mas sabe o que eles fizeram? Entraram no barco. Eles entraram contra a vontade, mesmo querendo estar em outro lugar, e Jesus ordenou que navegasse para o outro lado daquele lago. E eles fizeram exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem. Com Jesus é assim. Às vezes nós não entendemos as coisas. Por que, Deus? Eu orei, por quê? O que aconteceu? Não se preocupem. Estejam onde Ele pede para vocês estarem. Estejamos onde Deus quer que nós estejamos. Em Judas, verso 21, na nova tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: fiquem sempre dentro dos limites, onde o amor de Deus possa chegar até você. É aí que você está salvo. É aí que você está seguro. E Deus, quando quer chegar para você, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer tirar o medo. Ele quer te dar paz. Ele quer dizer para você aquilo que Ele disse para aquela mulher hemorrágica, depois que ela foi curada: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Que nessa semana nós possamos descobrir as maneiras como Deus nos fala, para endireitarmos, para percebermos quais são as suas vontades, quais são os seus caminhos, para que nós possamos no final ouvir a voz dele dizendo: vai em paz. Que Deus abençoe cada um de nós. A Bíblia nos mostra alguns lados difíceis de serem entendidos. Mas Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus do amor. Deus é um Deus que, se nós estivermos e priorizarmos aquilo que Ele pede, ainda que não seja fácil, ainda que seja um barco que vai separar aparentemente dEle, o que Ele quer que você aprenda? A tirar os olhos do estômago e colocar os olhos da alma, e você vai ter condição de viver em paz. E eu pergunto, nesta sociedade, nestes tempos, o que mais que nós queremos, senão paz? Paz. Ah, como eu gostaria de alcançar meus filhos. Ah, como eu gostaria de ter umas respostas. Ah, como eu gostaria de entender o porquê dos males e das doenças. Ah, como eu preciso de Jesus agora, no vale da sombra da morte. E Ele diz: meu filho, fique em paz. Eu vou estar com você, você vai entender. Só uma coisa peço, me coloque em primeiro lugar. Que Deus abençoe a todos nós. Que nós estejamos dispostos nessa semana a refletir um pouco mais no que Deus nos fala. E que nós acompanhemos as suas bênçãos e as suas lições. E que a nossa vida seja muito melhor depois que tudo for compreendido, aplicado e vivido. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos ficar em pé para encerrarmos com uma oração. Santo Deus, nós queremos estar no círculo da Tua vontade. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça difícil, ainda que não soe como um local agradável, ainda que nós não entendamos. Mas queremos fazer como os Teus discípulos, que podiam estar em tantos lugares, buscando conhecimento, buscando entretenimento, fazendo outras coisas, trabalhando, pescando, limpando as redes. Mas eles estavam onde Tu pediste para que eles estivessem. Santo Deus, abre os nossos olhos, para que primeiro de tudo ouçamos a Tua voz, e que tenhamos forças para nos defender de tantas outras vozes que querem nos confundir,
Dá-nos sabedoria, capacidade, dá-nos a tua força. E mais do que tudo, leva-nos em paz. É o que pedimos e agradecemos. Sê com esta igreja, Senhor Deus. Tu conheces cada membro que aqui está. Tu conheces cada problema. Tu conheces também cada agradecimento. Cada alma sensível. Cada alma feliz por conhecer-te. Mas quantas vezes nós temos dúvidas. Leva-nos em paz. Ajuda-nos. Dá-nos a tua bênção. Dá-nos a tua graça. Hoje e todos os dias da nossa vida. Fica com esta semana. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.